Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Boa noite, mãe. Que bom, que alegria estar mais uma vez aqui juntos para a gente conversar sobre esses nossos filhos adolescentes. Segunda-feira eu fiz uma live lá no Facebook e eu prometi que hoje eu ia me aprofundar um pouco mais nessa questão dos temperamentos, porque é uma ferramenta tão incrível para que nós pais consigamos lidar com os nossos filhos, principalmente os adolescentes, com mais assertividade, com mais resultados positivos, né? Com menos conflitos. Então, estamos aqui hoje para a gente conversar a respeito dos 4 tipos de temperamentos. Eu tenho estudado muito, muito, mas bastante mesmo. Vocês podem ver ali pela quantidade de livros que eu tenho, fora inúmeros cursos, viagens, imersões, muito estudo mesmo. Sem contar as 2 faculdades, né? E o temperamento é uma coisa que tem me fascinado. Eu posso dizer que o estudo dos temperamentos mudou a minha vida, mudou o meu jeito de ser, porque quando a gente descobre como a gente é, e a gente começa a perceber quais são os pontos que a gente precisa melhorar, tudo fica mais fácil. Eu costumo dizer assim, o escotismo foi uma grande virada na minha vida, porque os conhecimentos que eu obtive no escotismo fizeram enorme diferença, enorme. Minha vida é antes do escotismo e depois do escotismo. Existiu uma valquíria antes do escotismo e renasceu outra, muito melhor, muito mais preparada e com uma visão muito mais fácil de lidar depois do escotismo. E o estudo dos temperamentos também foi uma coisa, como dizem meus adolescentes, explodiu minha cabeça. Eu adoro brincar, adoro falar com eles. Olha, chefe Rosângela, boa noite, chefe. Ansioso, vamos vir a live e ver onde preciso melhorar. Ah, minha flor, você logo vai ser canonizada. Tem pouca coisa para melhorar aí, viu? Muito obrigada por estar sempre aqui comigo. A gente sempre aprende um pouquinho, né, querida? Obrigada mesmo, viu? Bom, então vamos lá falar a respeito desses temperamentos, né, que é a segunda coisa assim que tem influenciado demais e tem me dado umas respostas tão incríveis para a maneira como a gente lida e principalmente para entender o estudo do temperamento. O que eu achei mais importante foi que me fez entender melhor por que que alguns dos nossos filhos agem de um jeito, por que que outros agem de outro, e como nós mesmos somos, né? Eu falo, o autoconhecimento, ele é fundamental para a gente desenvolver o autocontrole, e o autocontrole é fundamental para que a gente consiga, como dizíamos lá para os lobinhos da Jungle, chefe Rose, ter o controle sobre nossas ações. Lembra que na floresta a gente tem que dominar até os nossos músculos para não fazer barulho, e a gente tem que dominar o animal pelo olhar. Tudo isso é brincadeira, é uma analogia que eu estou fazendo, viu, gente? Relacionada aí à história da Jungle, que a gente trabalha com os pequenininhos no escotismo, com os lobinhos. E o autoconhecimento, ele nos traz capacidade de autocontrole. E muitas vezes o que falta para a gente na relação com os nossos filhos, principalmente os adolescentes, é o autocontrole, né? Porque eu conheço muita gente que diz assim, eu não queria brigar, eu não queria gritar, xingar, mas quando eu vejo já foi. E aí a gente acaba tendo umas consequências aí bem tristes, né? É, dos nossos relacionamentos. Então, vamos lá. 4 tipos. Eu estudei os temperamentos, gente, em 2 fontes, tá? A primeira que eu tive conhecimento, ela vem desde a época de Hipócrates, que é o pai da medicina, assim, coisa de décadas, séculos antes de Cristo, acho que no século 400 antes de Cristo, o pai da medicina, ele começou a definir os 4 tipos de temperamento, e o estudo dele tinha a ver com alguns fluidos do corpo, tá? Ele dizia assim, que o sangue é um dos fluidos, o outro é a bilis amarela, o outro é bilis preta, e o outro é fleuma.
Essa parte técnica aí, a gente não precisa se aprofundar nisso não, porque não é isso que interessa pra gente, né, a gente não vai fazer prova do Enem. O que interessa mesmo é a gente saber na prática, e esse é o intuito, né, com essas lives, trazer para uma linguagem mais amadora, mais leiga, né, que fique fácil de todo mundo entender, que a gente não precise aí ter doutorado em psicologia para conseguir entender. O negócio é pôr na prática, é pôr para funcionar no dia a dia e dar certo, né. Então, de acordo com Hipócrates, tinha 4 tipos de temperamentos, tá. 2 são, assim, temperamentos mais ativos, mais expansivos, mais extrovertidos, né, que são os tipos colérico e o, sanguíneo. E 2 são, assim, temperamentos mais apáticos, mais introspectivos, mais calmos, mais lentos, mais devagarinho, né, que são o fleumático e o melancólico, tá. Todos nós temos, característica dos 4 tipos, né. Todos nós somos aí uma mistura, né, de todos os tipos. E lógico, gente, o comportamento humano, ele não se restringe apenas ao temperamento, né, tem aí eh, vários fatores que influenciam na nossa maneira de agir, na nossa maneira de ser, nossa e dos nossos filhos adolescentes também, né. Tem a própria o temperamento é um, mas tem o próprio ambiente, né, a que influencia na maneira como a pessoa se comporta, tem na ca no caso dos adolescentes, a própria composição química que está circulando ali no cérebro, por conta dos hormônios e tudo mais, né, o desenvolvimento físico mesmo, né, do cérebro, aquela coisa cinzenta que tem aqui dentro da nossa cabeça, que também está numa fase bastante crítica na adolescência, tudo isso influencia, mas os temperamentos ele mostra pra gente por que que algumas pessoas são de um jeito e outras são de outro. E quando a gente entende isso, fica muito mais simples, mas assim, muito mais simples da gente compreender o outro e a gente ter uma relação menos conflituosa, vamos chamar assim, tá bom? Então, como eu estava dizendo, todos nós temos os 4 tipos, as características dos 4 temperamentos, só que um deles é predominante em nós, vamos dizer assim, a gente vem de fábrica com aquele temperamento mais forte. E tem um segundo, né, que influencia bastante também. Temos dos outros 2, mas menos, né, são coisas, menos significativas, né. E também temperamento é uma coisa assim, eu vou falar o geralzão dos 4 tipos, mas assim, é importante que a gente saiba que em se tratando de temperamento, existem níveis, né, de intensidade. E as 2 fontes que eu tenho de estudo, que eu tenho me aprofundado sobre temperamentos, falam a mesma coisa, tá. Inclusive, eu comparo as 2 formas, né. A outra forma que eu conheci foi quando eu fiz um processo de coaching, há alguns anos, e o coach que me atendeu, maravilhoso, Eric Arruda, para mim é o melhor coach do mundo, adoro, amo de paixão. Ele aplicou uma técnica que veio dos Estados Unidos, de um instituto que chama SOAR, SOAR, e eles dão outros nomes para os temperamentos, mas eu consigo fazer uma conexão entre eles, né. Então o que, nessa visão tradicional da psicologia, eles tratam por colérico, na ferramenta SOAR, eles tratam por dominante, né. O que eles chamam de os sanguíneos, né, pela visão tradicional, eles chamam de nossa, qual que é o nome? Agora me fugiu. Ah, espera aí que eu me esqueci, gente, deu um branco aqui. Nossa, fugiu. Espera aí que eu já vou te falar.
São os dominantes, os pacientes, que são os melancólicos, os analíticos, que são os fleumáticos, e tem como é que chama? Gente, não deu branco. Vou lembrar já, isso não é importante, fica tranquilo. Olha, e aí o que acontece? Já falei dos outros, né? O dominante é o colérico, né? Que é assim, de temperamento mais forte, mais de ação, mais de energia, mais expansivo, mais, como se diz, rápido, mais ativo, mais que expressa mais, que bota as garras para fora, sabe? Será que a gente pode falar assim? Esse é o colérico e é o que chama dominante. Ah, lembrei, é extrovertido. O sanguíneo, que é outro modelo de comportamento que na psicologia tradicional é chamado de sanguíneo, para o método SOR é extrovertido, né? Ele também é da alegria, também é da energia, também é expansivo, extrovertido, ativo, rápido, assim como o colérico dominante, né? E aí os outros dois, que eu já tinha falado também, o melancólico, que é o paciente, pelo método SOR, e o fleumático, da visão tradicional da psicologia, nesse modelo do SOR é tido como analítico. E os dois modelos, eles trazem muito claro que tudo tem níveis, sabe? Às vezes você pode, assim, ter um perfil dominante, um perfil colérico, lá no extremo, né, no topo, assim, né, e pode ter também um contraponto, né, aquele dominante extremo, o oposto dele é aquela pessoa, assim, totalmente passiva, não sabe mosca morta? É mais ou menos assim. O extrovertido é a mesma coisa, só que o extrovertido ele quer aquela coisa assim, eh, ele é o cara da balada, ele é o cara, assim, sabe, da alegria, o que tá sempre nas festas, né. E o oposto dele é aquela pessoa, assim, que não tá nem aí para nada, tá, assim, meio, tá sempre triste, sempre na dele, sempre quietinho, sabe aquela criança, assim, que não socializa, que se esconde atrás das pernas dos pais, da mãe, sabe? É o oposto aí do extrovertido. É o próprio introvertido, né? Tem o paciente que é aquele, assim, aquele que é o máximo do perfil do paciente, é aquele cara, assim, que tá sempre ele é muito pessimista, é o hard, do Lip Hard. Ó vida, ó mês, ó azar. Ele é tão paciente que ele chega a não agir, sabe? Ele não toma iniciativa para as coisas, né? E o oposto desse paciente é o impaciente, é o cara que quer tudo, né, na hora, vou chamar assim, falar meio palavrão, porra louca, assim, sabe, que age sem pensar, impulsivo, esse é o oposto, né, na régua, assim, de níveis, vamos chamar assim. E o analítico, no nível alto dele, é aquela pessoa, assim, ponderada, que pensa bem, que analisa bem, que é muito, assim, vamos dizer, diplomático, né, muito observador, não é? E num outro extremo do analítico, sabe aquela pessoa, assim, completamente sem noção, que chega, assim, no velório, dando risada? Sabe a pessoa que mete os pés pelas mãos constantemente? Eu estou dando, assim, essa pincelada geral, mas eu vou me aprofundar um pouco mais em cada um, para a gente começar a se perceber e começar a entender. E eu queria que você fizesse aí um exercício de tentar, reconhecer
nos modelos. Oi, Jafé! Boa noite, chefe Val. Boa noite, Jafé. Obrigada por estar sempre aqui, querido. Espero que você goste. Vamos ver se você consegue reconhecer esses temperamentos nos meninos, tá bom? A chefe Rose também, vê aí se você consegue identificar do mate da Fefe, tá bom? Vamos ver se a gente consegue isso? Vou me aprofundar bem em cada um agora, tá bom? Para a gente não confundir, porque é muito nome, eu vou chamar assim, é, na nomenclatura tradicional, tá bom? Que é o colérico, que é o dominante. Vamos falar um pouco a respeito das características principais desse colérico. Pensando num escoteiro, pensa naquele monitor que quer ganhar todos os jogos, que assim, que grita alto o grito da patrulha, que chama a patrulha assim com força, que não aceita perder, né? Que quer, ele é ativo, ele, sabe assim, ligado no 220, né? Um adulto, como que é um adulto desse temperamento colérico que a gente chama, né? Ou dominante? Ele é aquele adulto que gosta de mandar, que gosta de liderar, que não gosta de ser contrariado. Sabe a pessoa assim que. O mandão? O adulto que é, como se diz, colérico, ele tem um risco de acabar sendo muito autoritário, né? Ele quer tudo do jeito dele, só o jeito dele que tá bom, não, não para ele, tem aquele ditado que diz assim: eu prefiro ser feliz a ter razão. Dá para brincar que o colérico não. Ele só vai ser feliz se ele tiver razão e se ele provar que ele tem razão. Sabe esse tipo? Aquele tipo assim, turrão, é, teimoso, que só do jeito dele que vale. Sabe? Que é no mínimo detalhe fazer daquele jeito. Oi, Aline, que bom que você está aqui. Boa noite, querida. Obrigada por estar aqui. Vê se você reconhece as meninas desses modelos, tá? Então, aquele dominante, aquele colérico, é o cara assim, ó. é, Ele guarda rancor, sabe? Ele tem uma memória muito forte para as coisas. Ele não esquece com facilidade, não, sabe? Se você brigou com um colérico, enquanto você não for lá e pedir perdão de joelhos e admitir que ele está certo, ele não vai ficar de bem. Ele é, ele é rancoroso, sabe? Eu estou falando assim umas coisas meio caricaturizadas, que é meio que para a gente tentar encontrar aí as características, tá bom? E lógico, como eu falei, eu vou dizer para você o extremo da régua, né? Aquele cara assim, 100% desse perfil, que tem isso num nível bem alto, porque como eu disse antes, nós somos um conjunto dos vários temperamentos, né? Mas eu vou colocasse umas pinceladas bem fortes nas características mais marcantes, que é para ver se você consegue pegar aí, tá bom? Vou pegar aqui minha cola, porque tem bastante coisa sutil que vai fazer diferença para você identificar. Sabe aquele cara assim que quer convencer todo mundo de que o jeito dele é o certo? Aquela tipo de mãe assim que quer que o filho faça do jeito dela, na hora que ela quer, do jeito que ela quer, com a roupa que ela quer, que escolhe tudo, que toma frente, que, sabe, um pouco assim. Eu era muito assim, muito, demais. Autoritária, rígida, rigorosa, né? O foco da pessoa com esse perfil colérico está no resultado. Ela quer garantir que o resultado saia. Não importa se com isso ela tiver que ser um trator e atropelar as pessoas. É um tipo de pessoa assim que não tem muito dó, sabe, dos outros não. Ela, é, um exemplo que eu ouvi dizer num dos estudos que eu fiz, sabe quando tem assim alguém pedindo esmola, um mendigo na rua? Quem é desse perfil colérico não tem muita pena, não. Fala assim: ah, vai trabalhar, eu trabalho, me sustento. Por que ele não trabalha? Ele não está muito preocupado com os sentimentos, sabe, em saber a história de vida daquela pessoa. Um chefe de trabalho com esse perfil,
ele quer saber dos resultados, não importa se você vai ter que trabalhar de noite, de dia, no Natal, no feriado, ele quer os resultados, ele não está muito preocupado com o ser humano envolvido no processo. De novo, eu estou jogando as tintas assim bem fortes para ver se dá para vocês lembrarem de alguma característica aí que chama, tá bom? É assim, é super competitivo, ele é vaidoso, ele gosta de aparecer, ele gosta de ser aplaudido, sabe a pessoa assim que gosta de desafios, que gosta de superar, tem meta, gosta de meta, sabe esse tipo de pessoa? É mais ou menos assim. É uma pessoa assim apaixonada, intensa, sabe, que se joga, que se dedica, tem muito assim, sabe esses executivos workaholics, né, que se naquele perfil assim meio norte-americano do vencedor, é muito desse tipo assim, né. Que mais? Ele gosta de ser obedecido, ele detesta ser contrariado, ele não suporta ser contrariado, na verdade. Quer irritar uma pessoa desse perfil, é você ficar dando muita sugestão diferente do que ele acha certo, né. Para ele, ele é muito assim, quadradinho, muito retão, muito direto, muito objetivo, não gosta de sutilezas não, né. Ele é intolerante com as fraquezas dos outros e intolerante com as suas próprias fraquezas também. Então ele acaba sofrendo muito quando ele tem algum fracasso, alguma coisa que não dá certo. Ele se culpa, assim, e se traumatiza com isso, sabe. Lembra que ele tem boa memória? Ele é uma pessoa, assim, que leva aquilo a fundo mesmo. Eh, Gosta de dominar, ele não gosta de ter que repetir a mesma coisa várias vezes, então aquela mãe que fala assim: "Eu já falei 1000 vezes, eu não vou ficar repetindo, não gosto de repetir". Geralmente tem esse perfil, né. Quer ter a última palavra, né, nunca pede ajuda, ele acha que resolve tudo sozinho, que ele é forte, que ele é suficiente, né. Você quer, assim, ser inimigo para sempre de uma pessoa com esse perfil? Humilha ele. Em público, então, acabou, acabou, ele vai te odiar para o resto da vida. Agora imagina se você tem um filho com esse perfil e você não se dá conta que você está humilhando ele em algumas situações. O que que vai acontecer com o relacionamento de vocês? Ele tem esse nome colérico, porque uma das características mais marcantes é a raiva, é a explosividade, é aquela coisa, ira, sabe? Tem aquele negócio assim de, sangue no zóio, como os meninos falam? Essa é a principal característica dele, né. E uma criança desse perfil, ela não gosta, por exemplo, que você ria dela. Já viu criança pequenininha quando faz alguma coisinha que você acha engraçadinho, você ri dela, ela emburra na hora, e chora e fica brava, né. Então esse tipo de perfil não suporta que se ria dela, ele se leva muito a sério, se leva muito a sério. E é tudo assim, ó, ferro e fogo, tudo muito certinho, tudo muito, sabe, desse jeito assim rígido, eh, firme demais, sem flexibilidade. A Rose está falando assim: "Ai, ai, sua live está esquentando". Como assim está esquentando? É o perfil colérico que dá essa quentura? É mesmo, viu? Ele é o cara, assim, da raiva mesmo, né. E a gente tem o segundo, perfil, também, assim, expansivo, também ativo, eh rápido, alegre, expansivo, né, extrovertido, que é justamente o extrovertido, era esse nome que eu tinha esquecido no começo, que é o tal do sanguíneo, né. Sabe o cara da festa? Tem 2 pessoas que eu conheço muito desse tipo, mas assim, do lado positivo, tá. O Jader, meu amigo, mestre Jader é assim, ele é capaz de marcar uma festa com todo mundo, reunir a galera toda e não ir na festa. Sabe, ele é assim, ele é o centro das atenções quando tem o da galera, sabe o cara da galera? Que tem 1 milhão de amigos, que todo mundo gosta dele, é muito alegre, é muito, divertido,
né, é uma pessoa, assim, que ri com facilidade, que está sempre brincando, sempre, é um cara, assim, que tira sarro, né, é um cara que é um brincalhão, né, esse tipo de pessoa, assim, como se diz? Tiago, meu filho, é assim. Na escola ele era, assim, o rei da galera. Onde tinha uma bagunça, o Tiago estava no meio. É bagunceiro, bagunceiro no sentido, assim, de fazer arte, de brincar, de estar sempre rindo, alegre, fazendo macaquices, sabe esse tipo, né. O foco desse perfil, diferente do colérico, não é nos resultados das coisas, é nas pessoas. Ele olha, é uma ótima pessoa, assim, para promover festa, para fazer evento, sabe, porque é o tipo de pessoa própria para isso, né. É o tipo de pessoa e isso é muito forte no Thiago, meu filho, muito forte, desde pequenininho. Ele briga com você porque ele tem esse ímpeto, essa coisa, né, de ação, mas 5 minutos depois passou. Ele é muito de fase, parece bipolar. Sabe aquele tipo de pessoa que briga, briga, briga e, assim, passou, passou, não tá nem lembrando mais do porquê que brigou e já tá tudo ótimo de novo? Ele é mais otimista, sabe, do que o colérico. E que mais que ele tem, assim, de característica que diferencia do colérico? Diferente do colérico, ele não é, assim, muito ligado em resultados não. E é uma pessoa, assim, que se você olhar de uma maneira, assim, superficial, ele pode ser tido como uma pessoa superficial, ele não é de se aprofundar, de ir a fundo. É uma pessoa, assim, que muda de carreira muitas vezes, que começa uma faculdade e logo em seguida quer fazer outra coisa, que diz uma coisa hoje, amanhã já pensa diferente. Geralmente ele não tem muita consciência dessa inconstância, né. Ele é rápido também, assim como o colérico, então o raciocínio dele é muito rápido e ele fala muito rápido, e ele percebe a linha de mudança de ideia dele com muita facilidade e com muita lógica. Para ele é tudo muito lógico. Se hoje ele pensa, né, desse jeito e amanhã cedo ele pensa o contrário, ele consegue defender as 2, opiniões, né. E as 2 fazem sentido naquele momento em que ele está defendendo aquilo. Mas para quem está de fora, fica difícil, ele confunde as pessoas, porque uma hora está brigando, no minuto seguinte já está bem, sabe mulher de fases? Mulher de fases, que assim, uma hora está super bem, na outra está carinhosa e na outra solta os cachorros. Mais ou menos esse tipo. Deixa eu ver, falei, né, um tipo de pessoa, assim, que tem facilidade de abandonar projetos. Eh, ele é amigo de todo mundo, mas não é aquele amigo, assim, ponta firme que você pode contar a qualquer momento, sabe. É festeiro, sabe. Não sei se estou conseguindo me expressar, né. Eh Às vezes a gente pode achar e isso é um equívoco, tá, pelo amor de Deus, isso é um equívoco, mas por essas mudanças, essa inconstância, alguma pessoa que não conheça pode achar que ela não tem caráter, porque ela fala uma coisa hoje e amanhã ela mudou completamente de ideia, mas isso não tem a ver com caráter, tem a ver é simplesmente a característica dela, ela vê a coisa de um jeito hoje, ela vê de outro. Ela é flexível, ela é aberta, né, ela é expansiva, né, otimista, já falei que ele é leve, ele é afetivo, sabe, afetuoso, beija todo mundo, gosta de todo mundo, sabe, meu pai eu acho que era assim, eu tive pouco contato com meu pai, mas eu lembro muito dele assim, emocionado, sabe aquela pessoa, assim, que se emociona, que a voz embarga ao falar de algumas coisas, sabe? Que adorava o Roberto Carlos e assim, beijava, abraçava, estava sempre amoroso, assim, né, de querer apertar, abraçar todo mundo. O Tiago era assim quando era pequenininho, né. Agora ele está mais para o colérico e a gente, como eu falei, a gente tem 2 que predominam mais, sempre tem um que é o nossa essência, né, tem o outro que vai ali,
sendo coadjuvante, a gente tem uma pincelada das outras características também, e tudo isso tem níveis diferentes, né, por isso que às vezes a gente fala assim: "Ah, eu sou assim, mas essa característica eu não tenho", e é assim mesmo, tá. E a nossa tendência, ao longo da vida, conforme a gente vai amadurecendo, se a gente busca essa evolução, a nossa tendência é sair daquele nível hard, assim, daquela cor forte, para ir para um nível da flexibilização, do equilíbrio, né. Equilíbrio, inclusive, é um dos pilares que eu sempre defendo aqui para a gente lidar com os nossos filhos adolescentes, inclusive, né. Um é o conhecimento e o que a gente está fazendo hoje é conhecer um pouquinho mais sobre esses temperamentos, o outro é o equilíbrio, então tem 2 pilares aqui, né. A gente vai vivendo, vai aprendendo as coisas e a gente vai, assim, vamos dizer, aprimorando, lapidando algumas características nossas que são extremas, e a gente vai trazendo ela para um nível mais de maturidade, de equilíbrio, de serenidade, e aí a gente não fica assim, se excedendo, se ultrapassando limites, assim, em nenhuma característica muito radical, né. Bom, então deixa eu ver se tem mais aqui de importante que eu posso ter pulado. Falei que é inconstante, que abandona o projeto, que não fica muito chateado muito tempo, né. Fanfarrão, gosta de brincar, põe apelido, zoa todo mundo, né. Eh, os pais com essa característica, muitas vezes, ele é daquele tipo, assim, também que faz muita festa para os estranhos, né, ele é uma pessoa, assim, muito agradável, muito carismática, mas quando a gente convive de perto com uma pessoa dessas, e você sabe que o convívio ele provoca aí algumas rusgas, né, eh, ele acaba, assim, sendo mais atencioso com os de fora do que com os de dentro de casa, né. Isso porque ele tem uma característica, de novo eu estou falando dos extremos, da da vaidade, ele é preocupado, assim, com a aparência física, com se vestir bem, com a casa estar sempre arrumada, ele é preocupado, assim, com status, sabe, com se a aparência, né, isso daí é uma coisa importante para quem é desse perfil, desse temperamento, né. Ele gosta filho de pessoa desse tipo, é aquele tipo, assim, que desde pequenininho é ensinado a falar obrigado, por favor, bom dia, boa tarde, é muita educação. Ele adora a questão da educação, do requinte, né. É uma pessoa, assim, que gosta muito do é um bom vivant, sabe, no sentido, assim, gosta da boa comida, da boa bebida, das boas companhias, adora uma balada, adora uma festa, adora curtir um social. É o típico sanguíneo, né, ou extrovertido, né. Ele quer participar de tudo, ele quer sabe a pessoa que tira 1000 selfies, que está em todas as redes sociais, que adora um like, que adora um clique, que quer saber de tudo o que está acontecendo, todos os bafões, é esse tipo de pessoa com esse temperamento, né. Alguns casos, ela pode fazer assim, eh, pode desenvolver também um pouco de ciúmes e inveja, porque ela também gosta de brilhar, gosta de ser centro das atenções, e às vezes, dependendo, né, do tipo de pessoa, pode se sentir assim, um pouco preterido, né, então é meio vaidoso nesse sentido, eh, gosta de bajulação, gosta de badalação, elege os seus prediletos, sabe. Então é um tipo de perfil que exige cuidado. Eh, o colérico, ele quer resultado de todo mundo, né. O extrovertido, o sanguíneo, ele tem os seus elementos preferidos, ele tem os seus subordinados preferidos, né, e ele costuma fazer diferença da pessoa que é mais do time dele, sabe, ele puxa muito a sardinha para as pessoas do time dele, né. É aquele tipo de pessoa, assim, que tem parece que tem fogo de palha, assim, começa as coisas e é intenso e é apaixonado, tal, mas logo esquece e vai para outra coisa, tá sempre a nem 220, tá 330, né, o tempo todo para cima e para baixo, e não termina muito as coisas que começa, como eu falei, né, pode
marcar uma festa, agitar a galera toda e chegar na hora não vai. A festa lá tá rolando, tá tudo de bom, mas ele próprio não conseguiu ir, porque se envolve em muita coisa também, né. Eh, ele tem uma característica muito positiva, que é assim, ele não fica muito, chorando luto não, sabe. Então ele se refaz com muita facilidade, ele deixa pra lá muito fácil. Então ele terminou um relacionamento, na semana seguinte já tá namorando com outro. E dá até a impressão que, assim, nossa, nem amava tanto assim, né, porque terminou ontem, hoje já tá com outra. Não, não é isso, ele amava e amava intensamente, só que, ele é desapegado. É uma pessoa, assim, que passou, passou, não é de ficar remoendo, né. Bem o oposto do melancólico, que eu vou falar já já, né, ele é daqui pra frente, né, o que como que é que fala o ditado? Águas passadas não movem moinhos, né, o que passou, passou, bola pra frente, não tá nem muito aí não, né. Eh, é divertido, alto astral, e as crianças, às vezes, quando a gente vai fazer, análise, né, pra descobrir o temperamento dos nossos filhos quando eles são crianças, a gente corre grande risco de acabar achando que as crianças são sanguíneas sem que o sejam de fato. É porque justamente essa alegria do sanguíneo, essa o sanguíneo é um crianção, sabe, aquele cara alegrão, né, é muito característico das crianças essa alegria, essa energia toda, né. Então, às vezes, a gente pode classificar uma criança como sanguínea, sendo que, na verdade, ela não é sanguínea, né. E eu via muito dessas características no meu filho Tiago, quando era criança, mas eu percebo algumas ainda mantidas na fase adulta. Então, não sei se é o primeiro ou se é o segundo, mas o sanguíneo com certeza é um dos 2 predominantes temperamentos no meu filho Tiago, né. E o outro com certeza deve ser o colérico. É uma pessoa assim, sabe o Divertidamente? Não tinha aquele personagenzinho, o Raiva, que soltava fogo, assim, pela cabeça? Parecia uma chaleira fervendo. É o Thiago hoje em dia, tem um pavio curtíssimo. Aí a gente vai agora partir para os outros 2 perfis, que são, assim, mais calmos, mais tranquilos, mais reservados, mais tímidos, mais recolhidos, né. Esses 2 que eu falei agora são de ação, são de querer, são de guerra, vamos dizer assim, são da raiva, né. E esses 2 que eu vou falar agora são mais, pra dentro, são mais recolhidos, são mais, lentos, mais suaves, né. Então, às vezes, a as crianças e os adolescentes que são desse perfil, os pais acham que são bonzinhos, né, que são pessoas boazinhas, e que é fácil de lidar com eles. Mas existem alguns riscos aí na criação de filhos com esse perfil, porque, por exemplo, sabe esses adolescentes que não querem nada com nada? Que nada tá bom. Não, que tudo tá bom, que tanto faz, que tudo é normal, que não se empolga com nada, aquela apatia, aquela coisa, ah, sei lá, tudo bem, sabe, que não tem aquela veia combativa, aquela coisa, assim, de buscar. Não, ele quer mais sombra, água fresca, de preferência computador, Netflix. Sombra e água fresca, Netflix, né. E internet, só para ficar de boa, né, esses 2 são mais assim, mas não chega a ser depressivo, depressivo é uma palavra inadequada, mas beira ali, sabe. E o melancólico, ele é diferente do fleumático em algumas características, tá. O melancólico, ele é o paciente do método SOAR. É aquele tipo de pessoa, assim, que mais quieto, se remete muito ao passado, é aquele tipo de adulto assim: "Ai, na minha época que era legal, a gente fazia isso, isso e isso, né, minha época que era boa, hoje em dia", né. Ele é muito reflexivo, é uma pessoa, assim, que pensa muito, é um tipo de pessoa que não tem reações fortes. Ele é morno, ele é manso, ele é lento,
Ele é muito ó, não confunde lentidão com falta de inteligência, não é lerdo não, é devagar, né. Eu minha mãe me chamava de lesma, né, quando eu era criança. Então eu acho que eu devo ter alguma coisa aí do ou do melancólico ou do fleumático, porque eu sempre fui muito lenta para fazer as coisas, né. Tem aí essa combinação de características, né. Então ele assim, é muito observador, é uma pessoa perspicaz, e aí eu não sou perspicaz, então essa parte pulei. Eh, introspectivo, ele se paralisa, ele não reage, né. Eh, mas também é aquele tipo de pessoa que não esquece. Assim como o colérico, né, que guarda rancor, o melancólico é o tipo de pessoa, assim, que você magoa ele uma vez, ele até te perdoa, até porque ele não tem energia de ficar, se defendendo muito, mas ele fica com aquela mágoa no coração, sabe aquele negócio, assim, você ele não esquece. Tem aquele ditado que diz assim: "Tinha um pai querendo ensinar o filho a respeito de fazer as coisas, sem pensar, e depois ia pedir desculpas para consertar, por que que não funcionava, né". Aí o pai pegou, pediu para o filho bater uns pregos numa cerca de madeira e depois ir lá retirar os pregos, né. Os pregos eram as ofensas. Quando você tira o prego, por essa analogia, essa comparação aí que que o pai estava fazendo, você pediu desculpas, você tirou a ofensa, mas a marquinha ficou. Melancólico é muito disso, ele guarda, sabe. Ele não guarda rancor, mas ele guarda mágoa, sabe. Ele fica com aquilo dentro dele. Eh, mas ele não deixa transparecer muitas emoções, sabe. Para algumas pessoas da raiva, a pessoa que tem o perfil melancólico, o temperamento melancólico, às vezes dá um pouco de raiva, porque aquela sabe assim, mosca morta, aquela pessoa que não reage, aquela mulher que acaba sendo vítima de de relacionamento abusivo e não reage e não toma uma atitude, ele é muito de não tomar atitude, de ficar muito quietinho, muito no deixa quieto, deixa se resolver sozinho, sabe. Mas também é muito afetivo. O melancólico é uma pessoa, assim, que se dedica muito. Sabe aquela mãe Amélia, aquela que faz tudo para todo mundo? Costuma ser melancólica, né. Aquela que acata, que não briga, que não discute, que aceita o que o marido fala, aquela apaziguadora que põe panos quentes. Sabe aquele tipo de mãezona assim? A Amélia é muito desse temperamento, né. Eh, você lembra daquele exemplo que eu falei, por exemplo, do que o colérico, quando vê alguém pedindo, esmola, fala: "Ah, não, ele que vai trabalhar, né, por tá assim porque quer". O melancólico já é aquele que vai olhar para o passado, que vai falar: "Poxa vida, por que será que chega num ponto desse? O que que aconteceu na vida dessa pessoa? Qual será a história dela?". Uma pessoa que gosta muito de contar história, de ouvir história, sabe. É uma criança, assim, que gosta muito de ler, gosta de ficar no seu mundinho, gosta de pensar sobre os porquês das coisas, né, refletir, filósofo, sabe, ele é muito, assim, filósofo. Eh que mais que a gente tem aqui do melancólico? É perfeccionista, é dedicado, né, mas é assim, uma pessoa meio desligada em alguns pontos. É aquele tipo de pessoa, assim, que às vezes, passa por um conhecido e não se toca, não cumprimenta. A pessoa fala: ai, desculpa, eu estava, assim, distraído". Ela é muito para dentro, sabe. É saudoso, já falei, né, gosta de ficar pensando: "Ah, na minha época", gosta do passado, gosta de ficar pensando sobre porquê das coisas, a razão, a origem das coisas, né. É um pouco pessimista, né, então, quando a mãe é melancólica, ela é aquele tipo de mãe também que quer fazer tudo pelo filho, sabe, que não que vai fazer o trabalho de escola do filho, por quê? Porque ela é perfeccionista e ela não quer
que além de ter aquele perfil de servir, né, ela também não quer que o filho faça de qualquer jeito, porque ela é perfeccionista, porque ela é detalhista, sabe. Então, para não ficar aquele trabalho de criança, ela mesma faz ela mesma colore as figuras do filho, sabe. Se o filho tem que apresentar um trabalho de ciência, se tiver uma pessoa aí me ouvindo, vai entender o recado, ela mesmo vai fazer o trabalho de ciências, da feira de ciências do filho, porque quer garantir o resultado, sabe. E também não é de deixar muito as crianças fazerem as coisas não, porque as crianças, assim, não têm habilidade, né, então vai servir o suco, vai derramar. Então ela prefere ela mesma servir o suco, para não ver aquele negócio derramado, entendeu. Eh, falei, né, às vezes, pelas pessoas do temperamento, assim, mais expansivos, ela pode ser tomada por uma pessoa, assim, boba, que aceita desaforo, né, mas não é isso, é que ela é mais empática e ela também não tem, assim, muito aquele espírito de combater, de resolver, ela é mais de apaziguar, sabe. Mas assim, é sólida, é dedicada, é servil, sabe, ela gosta de ver os outros bem, né, reservado, inteligentíssimo, inteligentíssimo, mas não se expõe muito. Às vezes a gente se surpreende quando vai bater um papo com uma pessoa desse tipo, porque não é muito de falar. E quando a gente vai conversar, tem uma oportunidade de conversar, percebe que, uau, tem um conteúdo ali que a gente nem imaginava. Sabe aquele aluno invisível? Aquele aluno, assim, que você não percebe em sala de aula? Aquele que a gente não lembra o nome, geralmente são os melancólicos, né. Eh, não gosta muito de trabalho em grupo, sabe, prefere fazer sozinho, porque não gosta de social, ele é o oposto do fleumático, desculpa, do sanguíneo no aspecto social. Gosta de ter o seu momento, gosta de ter, momento de paz, de tranquilidade, de solidão, curte ficar sozinho, curte ficar no quarto sozinho, adora ler. Adora ficar com as suas coisas, não é de querer sair, de querer fazer amigos, e a esse perfil melancólico exaspera alguns pais de adolescentes, porque os pais têm medo da tal da depressão, têm medo de que, ele vá se trancar no quarto para sempre, né, e na verdade, pode não ser. Pode ser sim, não tem nada a ver com depressão, é simplesmente a característica da pessoa, né, essas pessoas mais introspectivas, né. Eh, também pode acabar a pessoa com esse perfil, ela pode acabar também, se dependendo como ela for criada, dependendo do que foi dado de estímulo para ela, ou não, né, ela pode acabar virando aquela pessoa, assim, sabe a pessoa dependente? A pessoa emocionalmente dependente, a pessoa, assim, que, fala para o outro assim: "Ah, fala isso". Ela não, né, tem uma ideia muito inteligente, mas ela não quer se expor, ela não quer ir lá e falar, ela pede para alguém falar para ela. Também é aquele tipo de mãe que quando dá uma bronca, parece que passou a mão na cabeça, porque não foi aquela bronca, "ah, blá, 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 blá", é muito é muito mansinha, né, e às vezes pode dar algum fight aí com um companheiro um pouco mais enérgico, falar de achar assim: "Você não reage, você não põe limites", né. E esse tipo de pessoa também, é um pouco de adiar as decisões. É um tipo que protela, que deixa para depois, que não quer conflito, sabe. E isso pode ter algumas consequências ruins, né. Por outro lado, dificilmente um melancólico vai ter uma atitude impulsiva de que vai se arrepender depois. É muito ponderado, é muito, eh, como se diz, diplomático e pensa muito antes de tomar uma atitude. Demora para tomar uma atitude, né. Então quando ele toma uma atitude, tá decidido.
Ele não vai voltar mais atrás, porque aquilo lá já está sedimentado, pensado, analisado, né, e já está maduro dentro dele, não tem mais por que voltar atrás, viu. E diferente do melancólico, mas também com algumas características parecidas, a gente tem o fleumático, que na linguagem SOR é dito analítico. Ele também é quieto, também não é de aparecer, também não é de ter muita energia, assim, expansiva, né, é mais recolhido, é mais introspectivo, é mais lento, assim como o melancólico, mas, ele tem algumas características diferentes. Uma que diferencia bem o melancólico do fleumático, é que o fleumático ele até gosta das pessoas, ele é afetivo, mas ele não demonstra. E o melancólico demonstra afeto, abraça, beija, lógico, não todo mundo, porque ele não é ali um sanguíneo, né, mas, as pessoas da sua família principalmente, ele é carinhoso, ele é, né, acolhedor. E o fleumático, ele parece um pouco mais frio, sabe. Ele ama, ele sente carinho, ele sente afeto, mas ele não é de demonstrar, pelo menos assim, não é meloso, sabe, ele é mais reservado, vamos chamar assim, né. O fleumático, ele pode ser uma pessoa um pouco acomodada também, sabe. Tudo que ele quer é que alguém faça as coisas por ele, né. Então você imagina aí se você tem uma mãe colérica e um filho fleumático. Essa criança vai viver na rede. Brincadeira, mas essa criança vai virar um baiano. Vai ficar só na sombra e na água fresca, porque o colérico vai querer resolver tudo, né, vai pôr atropelando e vai ter muita raiva, porque o fleumático também é lento, também é quietinho, também é, né, tranquilão, mas também tem um perigo de acabar se tornando uma pessoa apática, uma pessoa, sabe, que não liga? Essa é um pouco da definição. Ele não tá muito aí com as coisas, né, e às vezes pode parecer até que ele não se importa, mas não é isso, é só uma característica dele. Sabe quem é assim? Thalita, minha filha. Às vezes eu achava assim, que a Thalita não se posicionava para a vida, estava sempre em cima do muro, não se indispunha com ninguém. E também não é uma pessoa de ficar fazendo bilhetinhos, lógico, de criança fazia tudo, mas não é aquela pessoa, assim, de grandes rompantes. Ela é muito tranquila, muito parece desligada. Lembra, chefe Rose, quando a Thalita ia andando, lobinha, no acampamento, e a gente ia atrás recolhendo as roupas, o cinto, o boné, o chinelo, que ia deixando para trás? Gente, a Thalita uma vez, a gente estava, hum Florianópolis, no mar. A Thalita estava no mar e a gente estava caminhando, só que ela estava caminhando de dentro da água, eu estava caminhando na areia e ela de dentro do mar. E ela estava segurando os chinelinhos dela. E aí veio uma onda, ela deu um pulinho e soltou os chinelos e não percebeu que tinha soltado os chinelos. Tão avoada que é a cabecinha da pessoa, né. Mas assim, por outro lado, também é uma pessoa observadora em outro aspecto, né. É uma pessoa assim que, eh, percebe, ele percebe algumas coisas, algumas sutilezas que aquelas pessoas assim mais da raiva, mais impulsivas, passa batido, sabe. Pequenas sutilezas ela consegue perceber. Eh, São ótimos funcionários, porque é aquele tipo de funcionário, assim, que não falta, que está sempre ali, sabe. Não é muito entusiasmado não, mas como se diz, frequente, ele não é contínuo a palavra, estável, é estável. Não é uma pessoa como o fleumático, por exemplo, que cada dia está numa vibe.
é discreto, não é de ficar se exibindo, né, gosta de ficar na dele, né. E assim, ele é observador, quando eu falei que ele é observador, é um tipo de pessoa assim, não é de falar muito, mas quando por exemplo, vai assistir um filme, né, quando vai te contar o filme, por exemplo, lembra de cada mínimo detalhe de cada cena, de cada fala, é capaz de reproduzir as falas, assim, nos mínimos detalhes, nas mínimas entonações dos personagens, nesse sentido que eu digo que é observador, né, dos detalhes, assim. Mas, por exemplo, se está numa sala de aula e o professor fala: "Presta atenção", não é um tipo de pessoa que vai olhar, que tem foco, assim. Ele dá o ouvido, e aí parece que tá voando, sabe, assim, tá olhando tudo, assim, tá meio brisado. Parece que, sei lá, formou um, mas não é, é simplesmente características do seu temperamento. E de novo, lembrando, eu tô dando as pinceladas exageradas, tô falando aquele nível extremo da régua, lembrando que todos os temperamentos eles têm níveis, né, eles têm níveis, tanto que vem de fábrica já com aquele nível, quanto também a gente pode, ir abrandando aquelas pontas muito agudas, que podem ser prejudiciais, né. Então, por exemplo, um colérico que é muito radical, ele vai ter problemas de relacionamento seríssimos, porque ele sai atropelando todo mundo e não tá nem aí, não quer saber se você teve um problema sério, ele quer que você entregue o resultado do trabalho, né. E esse último que eu estava falando, o fleumático, ele é muito assim, de cima do muro, ele é muito pacificador, ele é da turma do "deixa disso, não precisa disso", né. Ele até parece um pouco egoísta, parece um pouco que não se importa com os outros. Assim, nem liga para fofoca, não quer saber da vida dos outros, não é ligado assim, né, no que aconteceu na vida dos outros, não é de perguntar: "E aí, como é que você tá?". Não é esse tipo de pessoa. Ele é mais no mundinho dele, é mais, assim, para dentro mesmo, né. Tem um pavio longo para você tirar uma pessoa desse perfil, desse temperamento do sério. Olha, Thalita tem 18 anos e eu não me lembro, na verdade, de ter visto a Thalita perder as estribeiras com alguém, sabe. Mesmo quando ela perdeu as estribeiras, era uma coisa, assim, tão sutil, tão levinha, que nem dava para perceber. E é também aquele tipo de pai, né, que quando vai dar a bronca, pode dar a bronca muito levinha, que nem seja percebida como uma bronca. Um perigo dos pais fleumáticos é acabar sendo negligentes. Como é muito, assim, deixa disso, é muito de cima do muro, não faz muita questão de corrigir, de ir a fundo, sabe. Ele é mais: "Ah, tudo é lindo, tudo tá bom, tudo", entendeu. E aí, se tem aí aquele papel de pai que tem que, né, vai tomar banho, faz a tarefa, né, tem que ser assim, assim, assado, ele pode deixar um pouco, de lado. Ele, se não prestar atenção, pode acabar vir a ser um pai, uma mãe negligente, sabe, que meio que deixa para lá, sem perceber. Óbvio que não faz isso de propósito nem por mal, né. Eh, Às vezes, pode ser também uma pessoa meio seca, meio fria, não é de ficar rodeando muito, ele é meio direto ao ponto, assim, sabe, meio acabou, não fica com meias palavras, é isso, não é isso, não é isso. Thalita tem muito disso para escolher as coisas desde pequenininha. Ela sabe a cor, o tipo, o detalhe, e não venha com outro diferente, você entra assim, é o sonho do vendedor de calçado que ganha por comissão, que entra na loja e sabe exatamente o que quer. É esse modelo, essa cor, esse tamanho de salto, com essa fivelinha assim, se não tiver desse jeito, ela não quer outro. Não adianta descer, porque não quer. Vai embora sem da loja.
né, então é muito rápido, assim, muito decidida nesse aspecto, né. E aí, gente, eu trouxe, assim, bem mais profundo os tipos e trazendo, pinceladas fortes, trazendo os extremos, né, para ver se você consegue identificar aí nos seus relacionamentos, quais são os tipos de cada um, né. E queria só terminar essa live dando algumas chamando a atenção para algumas características. Imagina como seria o relacionamento, por exemplo, eh, de um pai que é colérico, ou de um pai de uma mãe, sanguínea, que são aqueles expansivos. O colérico é aquele que quer tudo certo, que é aquele a mãe colérica é aquele tipo que chegou em casa, tá aquela bagunça, ela não tem papas na língua não, ela vai mandar todo mundo, os coleguinhas embora, vai para sua casa, não quero nem saber, não é de muita delicadeza não. Sabe, manda todo mundo embora da festa na hora, né. O sanguíneo não, ele já é mais, né, sociável, mais do pode ser até um pouco narcisista, sabe, aquele tipo, assim, que gosta muito de festa, gosta muito de brilho, vai ter aplausos, né, então ele não vai mandar os amiguinhos, pra fora né, pra ir embora não. Mas os 2 são do tipo que impõe, é do tipo forte, é do tipo do temperamento, que tem energia, sabe, combativo, os 2 tipos. Então, o filho de quem é sanguíneo, por exemplo, vai sofrer muito na mão do pai, porque o pai não vai admitir que o filho, saia com uma roupa do jeito que ele quer. Não vai dar muita liberdade para o filho fazer as coisas do jeito que quer, se não estiver de acordo com o que ele acha que está certo, né. Eh, não vai deixar a moça, por exemplo, sair com uma calça rasgada, porque: "Nossa, o que que vão pensar?", né. E o colérico quer tudo do jeito dele, é autoritário, e imagina o que dá de briga quando tem o pai ou a mãe, né, com esse perfil, esses 2 perfis mais fortes, com filhos do mesmo perfil. Quando são crianças, é uma briga, mas obviamente quem vence essa briga são os adultos, que são mais fortes, né. Mas a criança que tem esse perfil também expansivo, também de temperamento forte, que a gente chama, quando é criança, ele não vai ter muita opção, e ele vai se sentir, eh, humilhado, desprezado, e ele vai se revoltar contra aquele tipo de atitude. E aí quando chega na adolescência, vai ser igual uma mola encolhida que de repente explode de uma vez, sabe. Esses filhos de temperamento forte, quando são reprimidos demais na infância, pai, presta atenção no que eu estou te falando. Quando chegar na adolescência, se continuar esse negócio de: "É do meu jeito e acabou", esse cara vai para as drogas, esse cara vai para o álcool, esse cara vai pular janela, esse cara vai pegar carro, esse cara vai se meter em tudo quanto é confusão, porque ele meio que vai estar dizendo assim: "Agora quem manda sou eu, agora você não consegue mais me obrigar". É aquele tipo que fala assim: "Me obriga", entendeu? E aí se você tem esses 2 perfis parecidos, né, em conflito, em combate, pode dar muita coisa ruim, muita coisa ruim. É onde dá, principalmente a quebra do relacionamento, sabe? Você vê esses pais, assim, essas adultos mesmo, que rompe relações com o pai, principalmente pai, né, com a mãe é menos, mas tem também, e não fala mais com os pais, né, rompe relação, não visita, não conversa, sabe, se afasta mesmo, briga de romper relações, né.
geralmente é por causa desses 2 tipos de temperamentos combinados entre pais, mães e os filhos, né. Quando a gente tem, por exemplo, um pai, ó, isso também é um risco. Os pais desses temperamentos mais fortes, com filhos do temperamento mais, leves, mais brandos, olha a encrenca que vai dar. Os pais vão achar que está tudo certo, que está tudo uma maravilha, porque eles querem daquele jeito, o filho não resiste muito, obedece, não discute, e você acha: "Ah, é bonzinho, está tudo bem". Sabe o que está acontecendo? Aquelas crianças, né, e aqueles jovens dos 2 últimos temperamentos, né, que é o melancólico e o fleumático, o analítico, eles vão, eh ficar cada vez mais naquela vibe, assim, do tanto faz, eh, não se interessa por nada, não acha graça em nada, não tem vontade de nada, né. Tudo para eles está bom, e sempre foi imposto um modelo que não era o que eles queriam, mas eles não tinham energia para brigar, para combater, para lutar pelo que eles queriam. Cada vez mais eles vão deixando mais para lá, até chegar um ponto em que essa pessoa não tem o menor brilho nos olhos para nada, para nada. Se tranca lá no seu quarto e vive ali para sempre. Sabe aquela coisa, assim, desesperadora? Você fala: "Pelo amor de Deus, reage, faz alguma coisa na vida". Se quando eles eram pequenos, você já falava para ele: "Criança não tem querer". "Ah, pai, eu queria isso". "Ah, não, hoje não dá, não sei o quê", né. Os adultos desse temperamento mais forte não costumam ter muita consideração pelas vontades das crianças. Só que as crianças que têm temperamento forte briga, emburra, dá trabalho, são aquelas que a gente chama, assim, exigentes, né, que dão trabalho. Mas aquelas que: "Ó", e fica triste, e fica quietinha e chora, o pai venceu, só que aquela criança vai ficando cada vez mais assim: "Ó, não quero saber de nada". E aí, gente, cresce, e aí não quer saber de estudar, não quer saber de trabalhar, não quer saber de arranjar, não tem ambição, sabe. Por quê? Porque foi ensinado para ela, foi reforçado uma coisa que já veio nela de fábrica, que é o "tudo bem". Então é assim, criança não tem querer, né. Quando ela quer alguma coisinha e você diz: "Criança não tem querer", ela se acostuma com aquilo, e aí vai ser aquele tipo de pessoa, sabe, mulher que não dirige à noite? Que não tem coragem de nada? Que não se acha capaz de nada? Sabe aquele tipo de pessoa, assim, com autoestima lá embaixo, que não vê graça em nada, que não se acha capaz de realizar nada, não luta por nada porque já sabe que não vai ganhar? Porque quando pedia lá atrás, já era um não, e um não taxativo e definitivo, ela não tem muito por que lutar, né. Percebe a dificuldade? Aí vamos inverter os papéis agora. Pais com temperamento mais melancólico ou fleumático, né. O melancólico, que é aquele subserviente, aquele que faz tudo para agradar, que está sempre assim, quietinho, né, ou aquele que é mais analítico, que está mais em cima do muro, que pode ser, assim, às vezes até um pouco negligente, porque não tem energia para lutar, porque filho dá trabalho, né, filho demanda energia, e esses 2 temperamentos, eles não têm muita energia de ação, são temperamentos mais de recolhimento, de estagnação, né. Então os pais não têm a energia para dar conta e impor realmente, eh, a as coisas como tem que ser, impor os limites e dar as ordens e não deixar acontecer o que acontece, sabe. Então imagina um pai, assim, mais desse temperamento mais tranquilo, com uma criança colérica, com uma criança sanguínea. Os filhos vão dominar, sabe os reizinhos? Sabe, assim, filho que agride os pais, que grita com os pais e os pais só se recolhem, imagina a cena.
No supermercado, aquela criança berrando, brigando, falando o que quer, xingando, batendo, e o pai assim, né, querendo achar um buraco para se esconder. É esse tipo de relacionamento, um temperamento de um adulto, pai, mãe, que é mais de baixa energia com filho de alta energia, né. Ou então acaba tendo aquele tipo de situação em que o pai não tem pulso para colocar as ordens, né. E aí essas crianças vão crescer absolutamente sem nenhum tipo de limite, sabe. E vão ser, assim, abusados mesmo, os pais vão ser abusados desses filhos, vão ser aqueles filhos que vão exigir tudo, exigir o couro do pai e nunca vai estar bom. Entende? E aí quando a gente tem pai do temperamento, né, de baixa energia e filho também de baixa energia, vai ser aquela coisa assim medíocre, ninguém vai fazer nada, vai viver aquela vidinha pacata, tranquila, mas sem gosto, sem sal, sem realizações, sabe, porque nem se exige muito para crescer, para ir atrás. Lembra do equilíbrio? Né, nem se demanda muito, então fica aquela coisa, assim, muito tranquilinha que parece que está tudo bem, mas na verdade o que existe dentro de toda aquela aparência serena é um descontentamento, uma insatisfação, um vazio muito grande, que pode sim gerar uma depressão, uma Uma inquietude, sabe, destrutiva, percebe? Gente, comenta comigo aqui se eu conseguir expressar, se eu conseguir dar para vocês noções, assim, gerais de quais são os 4 tipos de temperamento e de como as relações entre entre tipos diferentes, né, na relação de pais e filhos, pode gerar conflito ou pode dar problema lá na frente, que a gente não esperava, né, o que a gente não visualizava se a gente não tem esse tipo de conhecimento. Comenta para mim. Sempre demora um pouquinho entre você comentar e eu ler aqui, então eu vou já me despedindo, agradecendo pela atenção, agradecendo por vocês estarem sempre aqui comigo. Se vocês tiverem dúvida, lembra que de segunda eu respondo dúvidas, e mesmo que essas dúvidas não sejam sobre o relacionamento com o seu filho, mas sejam, por exemplo, a respeito desses assuntos que eu trago aqui, pode perguntar, tá, que eu procuro ver, porque às vezes a gente fala, na minha cabeça está tudo muito claro, e a gente fala e acha que a outra pessoa entendeu, né, isso acontece com os nossos filhos também, né, entre o nosso relacionamento da gente com os nossos filhos, a gente fala uma coisa, na nossa cabeça está claríssimo, mas ele não entendeu o que a gente estava falando. E aí a gente acha que passou o recado não foi entendido, e se não houver um feedback, né, não fala: "Ó, não entendi isso daí", vai passar batido, porque para mim ficou claro, eu não sei se para você ficou, e eu queria muito saber, tá, se eu expliquei, se eu me expressei direito, se fez sentido para você, tá bom? E se você conseguiu, identificar aí quais são as principais características, tá bom? Gente, muito obrigada, fica com Deus, um super beijo. A gente se vê de novo segunda-feira lá no Facebook. Me manda perguntas, viu? Meu estoque de perguntas está quase acabando. Tenho algumas ainda lá, mas está quase acabando. Significa que se você perguntar, logo, logo vai chegar a sua vez, tá bom? Um beijo, fica com Deus, muito obrigada e a gente se fala. Tchau, tchau.